Boa noite a todos. Que Deus nos ilumine cada vez mais nessa caminhada terrena. Estão escutando direitinho? Ou está baixo? Estão escutando? Está bem? Então lá. Desejamos, repetindo mais uma vez, que o nosso Deus, o arquiteto do universo, nos ilumine nesta noite, como todas as noites sucessivamente que virão. Vos trago um abraço fraterno da nossa casa co-irmã, Osmael Gomes Braga, na cidade do Cabo. E esta casa que nos acolheram, está nos acolhendo, e ao chegarmos neste recinto, sentimos uma atmosfera fluídica que se chega a um denominador comum que se pratica a legitimidade de nossa doutrina espírita. Eu sempre tenho dito que ser espírita é uma alegria imensa, porque a doutrina responde todas as nossas indagações. E nós abraçamos a doutrina espírita como aprendiz já há 45 anos. E eu me sinto muito à vontade de falar da doutrina, não que eu tenha esse conhecimento, mas vamos colocar como aluno que gosta de estudar. Que gosta de estudar. E quem estuda a doutrina, vamos mergulhando na introspecção da nossa alma e vamos encontrar algo que não foi tão gratificante. Nós sabemos que Deus permitiu que não pudéssemos saber do nosso pretérito. Porque eu lembro, eu estou fazendo só uma síntese antes de iniciar o nosso tema, que é maravilhoso. Eu lembro muito quando uma das passagens de André Luiz, quando ele estava observando todo aquele ambiente, e observou que um cidadão, né, vamos assim colocar o termo, um espírito, que saiu procurando ver os departamentos, como eu estava hoje olhando os departamentos da casa, muito disciplinado, um ambiente muito gentil, a atmosfera muito boa. E André Luiz ficou observando que um cidadão, vamos assim colocar sempre, porque nós estamos em matéria, em espírito e matéria, e ele perguntou se aquele departamento era um departamento histórico das nossas vidas. E o dirigente, né, do setor tinha dito a ele que ali estaria toda a história. E o espírito perguntou, e a minha vida está contida aí? Está contida. Eu poderia ver a história de minhas vidas, né? E o orientador disse, pode. Mas o senhor aceita uma sugestão? E ele disse, tudo bem. Eu fosse o senhor, não observasse toda a sua vida lá atrás, porque o senhor ia chorar lágrimas de sangue. E o cidadão automaticamente, assim colocado, eu sempre coloco o cidadão, porque o mundo espiritual é aqui, né? É aqui, é ali, é acolá. Estamos mergulhados de nossos irmãos em espírito constante, né? Pensou, atrai, pensou, atrai. E essa é a síntese que eu estou apenas dando um ensaio, né, que nós estamos falando hoje nessa noite, nessa casa, para entrar no tema. Agora eu queria fazer com vocês o seguinte, se me permitem. Eu estudei e estudo fluidos e magnetismo já há muita estrada já. Não quer dizer que eu tenha esse conhecimento, eu sou apenas um estudante que gosta de estudar. E com esses 45 anos de estudo, nós publicamos, 45 anos, imagine, nós publicamos 2 livros, que é o segundo que nós estamos trazendo, que é o Poder das Mãos. E quando eu recebi da casa o tema, oração e pensamento,
eu tinha falado nesse tema, neste livro. Um tema que envolve a nossa potencialidade. Porque eu sempre tenho afirmado que a oração é totalmente diferente da reza. Porque quando nós aprendemos, logo na alfabetização evangélica, que a oração é um ato do coração, é um ato de trabalho. Então eu junto o meu pensamento com uma ação, eu estou fazendo uma prece. E uma reza é labiodental, é mecânica. É aquela que muitas vezes estou, Pai Nosso que está no céu, olhando a roupa do outro, conversando com o outro, ela é labiodental. Segundo Chico, não sobe do chão 1 milímetro para conectarmos com as vias espirituais. E o pensamento? O pensamento é o maior laboratório de todos nós que possuímos, cujo laboratório, ele representa para nós uma potencialidade tão grande e nós desconhecemos. Porque na sociedade espírita, isso a gente já discutiu, conversou muitas vezes com o Frederico e com outros amigos, lemos e preciso estudar para entender. Porque a leitura faz com que eu me familiarize, mas o estudo não. O estudo eu me aprimoro para entender o que está escrito. E não tem pressa, gente. Uma existência, 80, 90, 100 anos, não tem pressa de estudar a codificação inteira. Eu tenho a impressão, para a minha análise, que se um livro da codificação pudéssemos ter como leitura ou como estudo, já era o bastante. Porque nós lemos muito, estudamos muito e a prática é acanhada. A prática da caridade, a prática da doação. Porque é muito cômodo sairmos de casa numa condução particular. Agora imagine os nossos irmãos de caminhada que estão neste momento não tendo o que comer. Então, oração e pensamento é uma energia fluídica que nós temos em potenciais. Eu queria, antes de falar mesmo no tema, dizer aos senhores que quando estiver faltando mais ou menos 5 minutos para o término, eu vou transmitir a vocês um trabalho que nós já fizemos isso, não é a primeira vez, de como manter o silêncio mental. Porque a gente não está fazendo silêncio mental. A gente está aqui sentado, mas a gente está observando do boleto que tem que pagar, da conta, de dar uma resposta a alguma coisa que foi indigesto. Então, estamos chegando na casa espírita, precisamos educar a nossa consciência. Eu me coloco em termos. Eu não estou isento disso. Por isso que é preciso orar e vigiar, o que Jesus nos coloca. O que é orar e vigiar? A nós mesmos. Mas a gente procura observar o outro e esquece de si. Porque nós temos um potencial eletromagnético em que as nossas mãos são apenas instrumentos para que a nossa mente, que é o atributo de nossa alma, possa ampliar os nossos conhecimentos. E muitas vezes nós não queremos ampliar os conhecimentos. Muitas vezes. Porque hoje não, amanhã talvez, quem sabe algum dia. Doutrina espírita é trabalho, gente. Então, nosso pensamento, na hora que eu penso, eu atraio. O que eu penso, eu atraio. Depois as pessoas vão dizendo,
Olha, eu acho que eu estou com obsessão, eu estou sem dormir, mas a culpa é nossa. A gente dá evasão a isso. A gente não está tentando nos educarmos como ser humano. Orar é muito fácil, mas a ação é difícil. Eu preciso estar conectado, vamos usar os termos da atualidade. Eu preciso estar conectado com o Pai, desde que eu possa, aí entra Mateus, né, 5:24, quando orardes, deixai no altar as vossas oferendas. Se eu falar isso para os nossos amigos protestantes, eu estou chamando de protestante porque eles falam, com todo respeito, que são os evangélicos. Mas os evangélicos são todo aquele que estuda o evangelho. Então a gente já quebra essa tese de que não há nem mais nem menos, somos apenas estudantes e aprendizes. Então Mateus disse, olha, quando orardes, deixai no altar as vossas oferendas. Reconcilia-te com teu adversário, aí você terá condição de falar com Deus. E o que são nossas oferendas, meu Deus? Todos os adjetivos não educativos, todos os adjetivos não edificantes, que é uma facilidade de manter esses elementos seculares. Às vezes é até cansativo, né? O orgulho, a vaidade, o apontar, né? A gente aponta para alguém, aponta para Deus, traz para nós, e ainda está dizendo que a culpa é do outro. Então eu falo nesse livro, que está sobre o fator do pensamento, será que estamos em condições de abraçar o outro e transmitir uma energia fluídica? Alguém pode até dizer, mas Kardec não falou isso não. Tudo bem, Kardec não falou isso, mas Kardec falou de fluidos, falou de energia. E nós vamos ampliando o conhecimento, não só deste momento, mas mediunicamente, porque na hora que eu penso eu atraio. Eu estou pensando aqui agora, numa região fluídica, em que temos que estar sintonizados mente a mente, para que possamos sair desta noite, se nós sairmos desta noite, com 1% do que se falou, que se entendeu, eu vou dizer para vocês, e para meus amigos que vieram comigo, valeu a noite, valeu ser espírita. Porque não adianta simplesmente usar o material didático da falação para transmitir palavras bonitas, para transmitir poesias, que eu poderia fazer isso claramente, mas eu estou falando de algo que nós temos em abundância. O valor do nosso pensamento é fantástico. Tem uma amplitude que nós não imaginamos. Ele atrai, ele codifica, ele analisa, ele aponta para o nosso interior, dizendo qual é o melhor caminho. Agora, o que atrapalha nós, um atrapalho imenso, porque nós temos livre-arbítrio, o que atrapalha são as decisões nossas, sem dar ouvido à nossa consciência. Joana, no seu livro, O Homem Integral, ela fala de um tal soft, que é um armazenamento de arquivos que nós temos guardado dentro de cada um de nós. Quando eu falo que o produto da nossa consciência é a nossa alma, o atributo da nossa alma está na consciência. Na hora que eu penso, eu existo. Quem falou isso? O grande filósofo moderno, René Descartes, né? Se eu penso logo isso, se eu existo, eu tenho que ter a autoridade de escolher o melhor caminho para mim. Porque antes de amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. Eu tenho que olhar para dentro de mim, fazendo aquela análise da introspecção da alma, do conhece a ti mesmo. Será que nós conhecemos nós mesmos? Será que não estamos agredindo a nós mesmos? Será que nossos pensamentos não só estão atrelados num clima favorável quando estamos na casa espírita? E quando chegamos em casa, a primeira alfinetada a gente transmite totalmente. A maior estupidez que se tem é quando você não quer reconhecer o outro. Então esse livro eu estou encaixando, falando alguma coisa, colocando outras coisas,
Vou abrir agora para ler alguma página, se vocês me permitem, para poder ampliar mais. E eu não gosto de falar muito, porque senão perde o sentido do livro. E esse livro tem um valor aquisitivo para mim muito grande, porque toda a venda deste livro, me permita dizer isso, são revestidos em alimentos para o abrigo São Francisco da Cidade do Cabo e a própria nossa instituição. Então, que vocês puderem ajudar, está ajudando a vocês e o próximo. Então, o pensamento é o laboratório de nossa alma. Então, estamos interligados constantemente com a lei de Deus, que está na consciência, e nos campos crísticos que nós estamos neste momento. Parece que é uma utopia, mas não é uma verdade. Nós estamos transmitindo de pensamento a pensamento. A diferença é que pelo estado de evolução nosso, ou nossas, nós estamos ainda na falação. Muitas vezes o que a gente se fala, muitas vezes não fica, porque nós estamos dando paz à consciência. Eu escrevi algum tópico dizendo assim: quando pensamos, estamos definitivamente interligando com o universo. Gente, é fácil falar, mas as nossas mentes, quando se para mentalizar, no caso de uma prece, porque um pensamento bom já é uma prece, não precisa multiplicidade de palavras, não precisa palavras pomposas, é o nosso sentimento, é aquilo que nós pensamos de melhor. E eu vejo que a melhor terapia que nós temos é a meditação. Eu já sou estudante e praticante dessa área há muitos anos, minha família toda fazem isso. Não sei, a gente se prepara, caminha, faz a alimentação necessária, mas tem que cuidar da alma, porque é o nosso casulo. Então faço a meditação todos os dias, não tem feriados, todos os dias, 1 hora, eu garanto a vocês que eu trago um exemplo real do que é o pensamento numa meditação. Para dar uma ideia, eu tenho uma criança na minha casa, com muita honra, que é Dona Ednelza da Silva Lima, com 91 anos, organicamente não tem nada. Nada, a não ser a idade. Fez recentemente exames, que ela faz constantemente, e a única coisa que ela tem é a idade. Só isso. Participa das nossas reuniões. Nós temos um grupo de estudo e pesquisa espírita que já tem 45 anos na nossa casa, 3ª geração. Eu estou dizendo tudo isso porque o pensamento é tudo. Mas gastamos os nossos pensamentos com bobagem, com discussões, algo que não é produtivo. E somos espírita, vamos ser cobrados. Por quem? Pela nossa consciência. É a primeira a cobrar de nós. Ao despertar do outro lado, já diz a nossa veneranda Anabel, que está conosco há muito tempo já, nesta vida, ela diz: faça o melhor. Muitas vezes ela diz: olha, não, é importante as formaturas, é importante, mas o mais importante é a caridade. Tem feito o quê? Ela me pergunta muito: fizeste o que hoje, André? Aí eu digo para ela: eu estou tentando escrever o 3º livro. Só isso. Só isso. 3º livro. Tem feito o que pelo próximo? Ah, eu dou palestra. Só isso. Então a gente faz muito pouco. Pouco. Visitar os nossos irmãos nos hospitais, ainda é pouco. Doação de alimentos, ainda é pouco. O que está faltando de nós? É a limpeza da nossa alma. Limpeza mental. Joana fala do software. E ele, software, tem os arquivos nossos. E como somos homens milenarmente falando, ou melhor, contemporâneo falando também, nós trazemos mazelas absurdas, que só basta tocar na gente que a gente se vira, poxa. Então, tudo está no nosso pensamento, está.
Estamos interligados com o universo? Sim. André Luiz fala dos nômades, passando pela fase dos mônades. E o nosso grau giratório é o campos crísticos. Não pense que está simplesmente uma reencarnação, depois volta. A nossa estrada está aí. Uns vão chegar mais rápido, vão. Porque reconhece o próprio sentido da palavra, a reparação dos nossos atos, o perdão que é para as pessoas fortes. Tudo está na nossa mente, gente. Não vem de cima só não. A interligação de Deus trabalha por nós se nós abrirmos nossos canais. Ociosidade não faz parte das regiões crísticas e do mundo espiritual. É trabalho constante. E nós estamos aqui já dando os passos, porque nós temos ouro de altíssimo quilates, que são a codificação espírita. É um dos livros mais atualizados para... Olhe lá, quantas reencarnações. Eu acho que em 2057, quando vai começando os primeiros sinais da regeneração do planeta, nós precisamos começar a trabalhar hoje. Porque o futuro, estaremos no futuro. Se hoje eu preparo para o futuro, estaremos no futuro. Em outros corpos, com os espíritos, nossos espíritos mais evoluídos, né? Todos nós que se encontram aqui, esse momento é único. Não vai existir um outro. De maneira nenhuma, porque se nós marcássemos um outro dia, com as mesmas roupas que vocês estão, nas mesmas cadeiras que vocês estão, nos mesmos lugares que vocês estão, os nossos pensamentos não são os mesmos. Concordam isso ou não? Hã? O que pensamos, atraímos. Dando continuidade. Tudo que é emitido em forma de pensamento retorna à fonte do ser integral. Nós somos homens integrais. Estamos marchando para isso. Eu, quando vejo que nós caímos, levantamos, o Cristo simbolicamente já tinha falado isso, mostrando a gente quantas necessárias vezes forem as nossas quedas. O pensamento, quando atribuído às atitudes do bem ao próximo, como a nós mesmos, não deixa de ser uma harmonia do pensamento em sua ação, que nos envolve a alma ou espírito, e o corpo psicossomático agradece. O que é o corpo psicossomático? Mente e órgão. Quando a mente desequilibra, gente, os órgãos não aguentam, gente. É adrenalina para o coração, o cérebro não vai aguentar, as artérias, coitada das artérias, por arbitrariedade nossa, discussões, atitudes sem pensar, porque nós somos pensadores. Ninguém faz nada sem pensar. Muitas vezes eu ouço alguém dizer assim, eu agi por impulsão, pelo momento. Não, você agiu porque sabia que ia fazer isso. E eu quero dizer as palavras de André Trigueiro. Eu lembro quando ele disse no congresso, vou repetir, que eu quero agradecer a Deus por estar vivendo uma época de sofrimento, de dores. Porque quando a regeneração chegar, eu vou dizer para a minha consciência, eu ganhei duas experiências. Uma que eu convivi no sofrimento e a outra que eu estou trabalhando para a melhora, não só minha, mas do planeta. Então nós estamos aqui para cada um de nós saberem que todo o nosso potencial energético nos envolve. Não estou falando de palavras, não estou falando simplesmente daquilo que eu escrevi. Tudo que está aqui no livro, eu fiz e provei que nós temos o potencial. E tudo que o Cristo de Deus, nosso irmão maior, está lá escrito no Evangelho. O que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. E nós não estamos fazendo isso muito mais, porque não queremos. Queremos permanecer na vaidade absurda,
no egoísmo, não dá nem guarida a que o outro viva a sua vida, nós já estamos já classificando o outro. E quando a gente classifica o outro de uma maneira indelicada, aparecem doenças. E o campo psicossomático, meu amigo, não aguenta mais. Então é preciso ter silêncio mental. Como é que eu posso fazer silêncio mental? Eu lembro muito quando o Divaldo, numa das conversas amistosas, ele disse que Joana levou ele para uma região, acho que vocês devem saber isso, levou o Divaldo para uma região em que estava uma plateia bem parecida com a nossa. E quem estava dirigindo era Bezerra de Menezes, doutor Adolfo de Bezerra de Menezes. E estava no silêncio profundo, e ele não podia começar a reunião espírita, porque faziam suada. E Divaldo disse, por que não começa? Ele disse, porque está esperando que você, Divaldo, faça silêncio. Porque na hora, como nós estamos aqui, a gente não está silenciando o nosso pensamento, dando guarida, paz e equilíbrio. Meu pai, Natanael Lima, que se encontra no mundo espiritual, ele disse uma vez para mim, que todas as vezes que entrava numa casa espírita, ele mentalmente deixava lá fora um saco, ele falava de um saco imaginário, que tinha todas as imperfeições dele, e entrava na casa espírita para não interferir nos seus pensamentos. E quando terminava a reunião, ele olhava o saco que estava cheio de imperfeição, estava vazio, e sabedor de que no outro dia esse saco começava a encher de novo, porque ainda somos imperfeitos. Então, analisar, pensar, escutar. Nós não estamos escutando, a gente quer falar, escutar o outro. Sabe se aquela palavra que a gente vai falar é uma palavra que não vai ferir a nós mesmos, né? Porque fere o outro, fere a nós. Alguns tópicos. As harmonias do pensamento, bons, olha, geram o equilíbrio do corpo psicossomático. Falei desse nada. Então, se eu penso no bem, eu estou tranquilo. O equilíbrio é muito grande. Uma prova, vou dar outro exemplo. Não quer que seja esse exemplo ponto de referência, não, jamais. Eu estou dizendo aquilo que eu faço aquilo para provar que aquilo tem razão. Nós estamos com uma empregada doméstica, uma que saiu há 17 anos e uma outra que chegou. E a que chegou recentemente é protestante. Ela disse que é evangélica, eu também sou evangélica. Ela perguntou qual é a minha igreja. Aí eu disse, é consciência, Jesus e tal. E hoje ela sabe que nós somos espírita. E ela hoje disse para mim, senhor André, aqui na sua casa é uma paz, né? Eu digo, a paz se constrói. A paz não é só de um ser humano. A paz é de todos. E tem que compreender que nós estamos vivenciando hoje a maior experiência espiritual no corpo denso, refratário, que é o nosso corpo. Esse momento nosso, gente, aí eu já entro para falar com os senhores. Esse momento é o momento mais prazeroso de nossas vidas. Hoje nós estamos tendo ciência da razão, da percepção do que eu estou falando. Eu entendo o outro, mas muitas vezes eu não entendo a nós mesmos. Reconhecimento, analisar profundamente, antes de dormir, observar. Eu estou nessa escola, ou você fica nessa escola que o Cristo traçou em linhas verticais, ou do contrário, a gente vai reencarnar. Reencarnações, e não sai de 1 milímetro de adiantamento moral. Então é preciso analisar nós mesmos. Faça essa pergunta mentalmente. Eu busco o que na casa espírita? Qual a finalidade maior de sair de casa, naqueles horários,
tomar passes, que eu sou passista também, com graças a Deus, na Casa Espírita Maior Gomes Braga, e sempre tenho dito ao pessoal, gente, modifique a sua maneira de ser em casa, na rua, porque senão esse espaço não vai ter efeito nenhum. Não é mágica. Nós trocamos energias, nós nos preparamos, temos um tipo de alimentação para aquele período, e se possível, outros períodos. Pensamento analisando, quando a gente concentra em Jesus, tire Jesus da cruz, que as pessoas não estão crucificando o mestre. Faz feito Paulo. Já não sou eu mais que existe, é o Cristo que existe dentro de mim. Faz essa indagação. Fecha os olhos e diz, Senhor, é o Senhor que habita em mim, porque a cruz me perdoe, que eu fiz parte, crucifica Jesus. E hoje nós estamos aí apelando, a maioria da humanidade só procura Jesus quando está nas últimas, precisando procurar Jesus e agradecer, Senhor, obrigado pela vida, obrigado por ter essa consciência de mentalizar o bem, fluidicamente, na hora que eu mentalizo o bem, quem estiver no meu redor são beneficiados. Como a prece. Quando fizer uma prece, lembre dos nossos vizinhos. Lembre daqueles malfeitores. Desse campo social que nós estamos vivendo hoje. No campo político, as pessoas ilícitas. Aí muitas vezes eu digo, vamos orar por ele. As pessoas, você orar por ele? Sim. Porque nós estamos na mesma estrada. O desvio foi dele. Que podemos também cair nós mesmos. Nós não estamos simplesmente prontos. Nós estamos em caminhada, gente. O que é caminhar? É seguir as pegadas do Cristo. Tem pessoas que não querem. Hoje não, talvez. Sei lá. Não acredite em nada do que eu falo, do que qualquer palestrante fala. Mas vai buscar nos livros para ver se aquilo que ele está falando tem veracidade. Porque as pessoas estão simplesmente dizendo, porque o padre disse, acabou, que o pastor falou, que o espírita falou, está falado. Eu tenho amigos que dizem assim, para que estudar a codificação? Se nas palestras já ouço tudo, pelo amor de Deus. Aqui é uma síntese da síntese da síntese da síntese da síntese de uma expressão. Dando continuidade. Não importa que a nossa base de conhecimento filosófico, eu vou parar aí, por que isso? Vocês lembram, eu me lembro isso muito bem, quando nós estávamos iniciando a doutrina, que ciência é essa? Uma ciência que trata da origem, dos espíritos, de suas relações com o mundo corpóreo, a mediunidade aí, de suas relações com o mundo corpóreo, uma ciência de observação e análise criteriosa, Allan Kardec falando sobre isso, e uma filosofia de consequências morais, Jesus. Nós não somos religião espírita, nós somos doutrina espírita, porque a nossa religião ultrapassa as barreiras do túmulo. A vida não se encerra no horizonte deste mundo. Palavra de João Paulo 23. Nós estamos aqui hoje para celebrarmos um dos maiores filósofo, pedagogo, para mim, e eu acho que vocês concordam, de toda a época da humanidade. Não sei se vocês conhecem o tal de Allan Kardec. Uma sumidade. Numa época que a tecnologia na França era, para a vista de hoje, não existia. E construir, codificar 5 livros e deixar uma obra póstuma que poucos estudantes da doutrina espírita já estudaram obras póstumas, é a maior da sumidade que posso imaginar. Então, quando alguém diz, vocês espíritas não leem a Bíblia, eu disse muito mais. Nós temos o Evangelho que fala muito mais por trás da frente, por trás do túmulo. Quem é espírita
Os túmulos estão vazios. Dando continuidade, eu estou falando tópicos, tá? Tópicos para a gente poder entender um pouquinho. Esperando que este assunto sobre o pensamento possa, a partir de agora, contribuir também com a nossa mente, órgão, consciência, que é o gerador de energias boas ou não. Nós sabemos ou não quando o pensamento não é bom. Hein? Sabemos. Sabemos quando nós desviamos do caminho? Sabemos. E como é que eu posso fazer para voltar ao caminho? Reconcilia-te com o teu adversário. Porque senão, meus amigos, vamos passar séculos e séculos sendo espírita, oxalá, quem sabe, em outras denominações. Eu sempre tenho dito assim: Senhor, se eu tiver outra oportunidade de vir à Terra, que devo vir. Posso vir em qualquer religião, mas não, por favor, não me deixe perder a minha consciência de espiritualidade. Porque eu quero dizer a vocês que no dia 7 desse mês, nós estávamos fazendo uma palestra no culto ecumênico na Câmara Municipal do Cabo. Estava lá um representante da Igreja Católica, um pastor Erivaldo Alves, nosso amigo, e André Luiz, que eu vos falo. E eu conversando com o pastor, disse: pastor, esse quadro aqui que nós estamos aqui, a gente vai rever no mundo espiritual. Ele olhou para mim e disse: eu entendo o mundo espiritual. Eu disse: lógico. Viemos de lá, pastor. E ele deu uma pregação que eu disse: houve uma incorporação de mente a mente de alguma entidade espiritual. Porque ele disse que a vida no mundo espiritual é tal qual a nossa. Eu aplaudi de pé. Porque nós seremos com as mesmas características nossas, do pensar, do querer, do agir, do planejar. Seremos a mesma coisa. Eu tenho uma mania de estudar muito. Quando eu terminei o meu processo de educador, que eu sou formado em matemática, eu disse: vou me dedicar a essa doutrina como se fosse hoje o primeiro dia. E dediquei a reler a codificação. Quando nós lemos a codificação, a gente faz aquela análise: meu Deus, eu não sabia disso. Como é que eu posso? Porque quando você lê 2 vezes, 3 vezes, você dá um salto de inteligência, você procura ser melhor do que antes, no sentido de ajudar, de contribuir, de melhorar o padrão mental para o outro, porque nós vivemos em dualidade, nós vivemos de pensamentos a pensamentos, de atitudes a atitudes, né? E tudo está em nosso pensamento. Voltando às mãos, vamos voltar a falar sobre as mãos. Eu falo nesse livro que, da forma que Allan Kardec nos propiciou a estudar os fluidos magnéticos, às vezes, muitas vezes, nós estamos com pé de rosas dentro de casa, ou qualquer planta, e ela vai desfiando, aí vocês botam água, e a gente não usa o magnetismo que nós temos das mãos. Quando eu coloco a mão em determinado reino da natureza, no campo da biociência, nas plantas, nos animais, nós estamos passando fluidos. Fluidos animalizados, mas ligados com a fonte maior. Porque todos os nossos pedidos são atendidos. Mas só tem um probleminha no meio do caminho. Será que esses momentos são merecedores? Porque todos os nossos pedidos serão atendidos. Não tem um, porque nós somos filhos do Altíssimo, nós somos filhos da grandeza do universo. E nós não temos nem como ter a noção desse nosso estágio espiritual no corpo material. Garanto aos senhores o seguinte: se esforcem, não há idade para isso. Existe boa vontade. Faça o mínimo possível
mas faça a caridade todos os dias. A primeira caridade começa em casa. Acordar de manhã, como minha mãe faz. Acorda e faz. André, graças a Deus. Só isso. Só isso é fundamental. Não tem outra coisa. Daqui a pouco vai chegando a nossa empregada doméstica, eu não chamo nem empregada, que eu acho até brutal o nome. Nossa colaboradora do lar. E ela já entra sorrindo. Aí eu perguntei a ela, por que você está tão alegre? Não é porque eu trabalho numa casa, tem tanta paz, tanta alegria. Eu digo, porque o esforço é grande. Não é fácil, não. A gente aprende a doutrina e vai lá para a prova. Na família, na rua, na sociedade, no trabalho. Aí vem as provas, para ver se nós estamos alicerçados na razão. Em relação à oração, eu acho que vocês devem saber, ou alguém deve saber ou não. Há uma historietazinha, né, que meus pais contavam, que eu acho interessante. Era um lugarejo, né, naquele período de 1940, século XX, início do século XX. E tinha, todo lugarejo sempre teve uma igreja, né, secularmente, a igreja material. E todo dia de manhã alguém chegava na porta da igreja e fazia, oi Jesus, e ia embora. E um dia o sacristão disse para o padre, disse, olha, eu não vi mais aquele cidadão que vinha todo dia falar, oi, com um cachorrinho, oi Jesus. E desapareceu. E o padre achou conveniente de procurar na redondeza, foi na delegacia. Não encontrou nenhum registro. Foi no hospital, tinha só um hospital. E falou da pessoa, ninguém sabia o nome dele. Mas a característica do cachorrinho, disse, tem um cidadão que está lá na última sala, lá sentado. E o padre foi, chegou lá, deu bom dia. Ele só chamava de Zé, oi Zé, tudo bem? E cadê a família? Ele disse, não existe mais, já faleceram. E não vem ninguém se visitar, disse, não. Sim, só tem uma pessoa que vem aqui me visitar todos os dias. Mas não dá para ver o rosto dele não. Aí chega ali e faz, oi Zé. Aí o padre disse, qual é a característica dele? Rapaz, não dá para perceber, mas ele usa um roupão, tem de barba, cabelos grandes, e faz, oi Zé. Aí o padre disse, você é abençoado e agraciado, isso aí é Jesus. Então, se eu faço uma prece, ao deitar ou acordar, para agradecer a vida, e dissermos, oi Jesus, obrigado pelo dia, acabou-se. O que vale é a ação e a vontade do coração, isso é mais importante. Bem, como já está quase chegando ao período, né? Que coisa gostosa a gente conversar de espiritismo dentro de fluidos, né? Eu vou fazer um trabalho, se me permite, né, a casa, trabalho simples. É sentir as nossas energias fluídicas. Né? Então, automaticamente, se vocês quiserem, eu garanto que quando vocês saírem daqui, vão sair mais leves, vão sair mais confortáveis, porque eu já fiz isso. E sei que o resultado é 100%. Se não for mais de 100%. Se vocês puderem colocar as tuas mãos voltado para cima, nas suas pernas, por gentileza falar isso, tá? Primeira coisa é colocar as mãos com as palmas para cima. Eu vou explicar como seria, que é muito fácil. As mãos voltadas para cima, aí você de olhos abertos. Aí inspira, depois prende e solta. Quando eu disser para começar, vocês começam. Estou apenas explicando. As mãos voltadas para cima, inspira, prende um pouquinho e solta. Pode ser uma vez, 2 vezes, mas vamos fazer 3 vezes, porque todos fazem iguais. Quando terminar essa sessão, aí vocês permanecem com a mão na mesma posição, fecha os olhos e vai respirar, pelo amor de Deus, lentamente, para que o ar saia do plexo e prende, como se estivesse cheirando uma rosa, prende um pouquinho e sopra como se estivesse soprando uma vela acesa, qualquer outra coisa. Deu para entender? Certo? Se tiver dúvida,
A gente vai começar agora. Mas eu quero pedir a vocês o seguinte, silêncio. Nos concentrarmos nas forças maiores que dirigem o nosso espírito, nosso Deus, nosso Jesus. Deixar de lado todas as interferências de pensamentos não construtivos, do pagamento do boleto, do dinheiro que vai pagar, do dinheiro que eu gostaria de fazer alguma coisa. Nada material, façam isso, porque se vocês tentarem fazer isso, os beneficiários serão vocês nessa noite. Deu para entender? Vou repetir. Mãos palmada para cima, inspira, prende e solta 3 vezes. Feito isso, aí deixa as mãos também voltadas para cima, fecha os olhos, inspira e expira 3 vezes. Quando você terminar, as mãos estão voltadas para cima, aí eu encerro com o último trabalho. Entenderam? Vamos começar? Então, mãos voltadas para cima, de olhos abertos, inspira, prende. Segunda vez, inspira, prende, solta. Calma, tem gente fazendo com muita ligeireza. Inspira, prende e solta. Agora de olhos fechados, tá? Inspira, prende e solta. De novo, inspira, prende e solta. A outra vez, inspira, prende e solta. Abre os olhos, ok? Agora vocês vão fazer o seguinte. Com essas mãos, vocês vão colocar em forma de concha. Sem tocar, ok? Forma de concha, sem tocar. Fecha os olhos. Mentaliza Jesus junto de cada um de vocês. E aguarde o momento que eu vou falar. Agora abre os olhos. Pegue a sua mão esquerda, coloque no plexo e a direita na cabeça. Sim, demora um pouquinho. Pode baixar. Pronto, vocês deram autopasses em você mesmos. Estão todos com energias fluídicas de Deus. Eu fui apenas um instrutor para esse momento. Ok, gente? Eu apenas conversei com vocês sobre o pensamento, alguns índices, síntese do pensamento, alguma coisa de oração, mas não esqueça de que no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador tem lá uma advertência tão educativa, mas tão educativa, que os Espíritos falam, espíritas, tem uma exclamação, cautelosamente, amai-vos e instruí-vos. Sem a instrução do conhecimento que gera armazenamento para o cérebro, que vai gerar o pensamento, aí eu estarei apto a amar a mim e ao próximo. Então amai-vos, mas antes de amarmos, eu tenho que me instruir. E a casa espírita instrui, educa para a vida. E eu quero, neste momento, dizer aos senhores que na Cidade do Cabo, a partir de segunda-feira, nós teremos a Semana Espírita Cabense, que começa às 19 horas, começa segunda, dia 19, e termina no sábado. Deixa eu aqui abrir a programação de vocês. Nossa, aliás. E vai ser a 40ª Semana Espírita Cabense. E os palestrantes que estarão lá são Luiz Gonzaga Filho, conhecem?
da casa. E deixa eu ver mais. Estênio Kleber, Frederico Menezes, Edna Santos, da Federação Espírita Pernambucana, Josué Fidelis e Xerxes Luna. Esses serão os palestrantes. E a nossa pessoa está como substituto para esses momentos que vão ser nobres de conhecimento. A cidade do Cabo fica bem pertinho aí de vocês. A Câmara de Vereadores é central. Qualquer um que chegar no Cabo sabe dizer onde é que fica. E estamos divulgando a nossa doutrina espírita já há 40 anos. Isso para nós é de uma imensa alegria. E eu quero encerrar dizendo para vocês que um pequeno grão de alegria, pequeno grão de alegria por dia, e com a esperança, nós poderemos modificar e transformar todo o nosso ser. Porque a vida não se encerra no horizonte desse mundo. Lembre-se disso. E nós somos senhores de si. Como disse Chico, a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Muito obrigado, que Deus ilumine e que sejam muito felizes nesta nossa caminhada terrena, porque cada um de nós aqui somos muito importantes para a seara de Jesus. Até um outro momento. Muita paz.